terceira verdade que eu posso encontrar aqui, é que quando o inimigo não consegue, através do sincretismo, porque a igreja é firme nas escrituras, quando ele não consegue através do desânimo, fazendo com que o povo acredite que ele não vai avançar, o inimigo tem outras estratégias. E aqui nós vemos do verso 6 ao verso 22, a artimanha política que os opositores fizeram para embargar a obra da construção do templo. Estes versos, irmãos, dizem respeito ao reinado de Xerxes e Artaxerxes. Não ao reinado de Ciro, em qual nós estamos, ou ao reinado de Dário também. Isso nos deixa claro que Esdras tem uma preocupação aqui mais temática do que cronológica. É como se você estivesse no futuro, escrevendo a história, e aí você está escrevendo a história sobre o rei X, e aí você lembra que também no reinado posterior de rei Y e Z, teve também perseguição. Aí que você resolve, pega aquela parte e coloca aí. Então esse trecho do verso 6 ao verso 22 não está falando desse dia, está falando de períodos futuros. Eles têm a preocupação então com a temática seguinte, ele quer mostrar que o povo de Deus, em vários períodos da história, passa pela mesma situação e pela mesma problemática, que é a perseguição política. No verso 6, nós lemos, então, o seguinte: no princípio do reinado de Assuero, e Assuero provavelmente é aquele que você lê também no livro de Esther, e você pode encontrar um pouco, provavelmente também, não podemos afirmar com toda a propriedade, mas é Xerxes, dizem os historiadores que Assuero e Xerxes é o mesmo rei. E aí você vai encontrar esse verso 6 até o verso 22, esse trecho de perseguição. No verso 7, no verso 10, nós vemos aí um outro reinado, que é o de Artaxerxes. Provavelmente são pessoas, escribas, juízes, governadores e oficiais que se reúnem contra o povo de Deus nesse período. Ele afirma de forma sagaz que a continuidade da construção do templo será uma base perfeita para a rebelião futura do povo de Israel contra o reinado da Babilônia. Olha o verso 15 lá, o que diz. Se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. O que acontece? Esses governadores, esses representantes, esses oficiais, tomam uma estratagema contra o povo de Israel. Eles mandam uma carta para o rei dizendo, olha lá, vê lá nas crônicas e você vai perceber que durante muito tempo e com vários reis, esse povo que está construindo o templo é o mesmo povo que já se rebelou contra o reino da Babilônia várias vezes. É verdade, está lá. Mas interessante é que eles guiam o rei exatamente para o lado, para a parte da informação e não para o todo. Porque se eles fossem honestos, eles teriam dito para o rei, veja lá, eles se rebelaram, mas Ciro autorizou. Mas eles desviam. Então, no verso 13, eles mostram que a acusação deles era falsa. Saiba ainda saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar, os muros se restaurarem, eles não pagarão impostos. Os direitos, não pagarão os seus direitos, os impostos e os pedágios, que assim causarão prejuízo ao rei. Então eles já estão o quê? Difamando o povo. Eles começam com uma parte da crônica da história, usando para fazer com que o rei seja convencido de que eles vão se rebelar. E no verso 18 ao verso 20, nós encontramos aí que os adversários introduziram, então, um pouco mais da sua estratagema. Verso 18 diz, a carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença, o rei fala. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram todo o lugar.
e se lhes pagaram direito, impostos e pedágios. Os opositores, então, fizeram o rei olhar para apenas parte da história. E fazendo com que o rei olhasse para apenas parte da história, conseguiram convencer o rei de embargar a obra. É interessante porque nós vemos isso o tempo inteiro na nossa política. Nós vemos políticos direcionando uma questão, uma disputa com apenas parte da lei. E conseguem o que querem. Como nós, brasileiros, somos politicamente incorretos, de forma geral. Olhe para o poder legislativo, você encontrará uma má política. Olhe para o judiciário, você encontrará também uma má política, apesar de pessoas dizerem que não tem nada a ver com política, se tem. Olhe para o executivo, você encontrará também má política. O problema é que a má política não está presente apenas nos poderes das nações, nos países, mas também nas denominações. Sejam elas episcopais, congregacionais ou representativas. A política, a má política envolvida. Em todas as esferas e em todas as eras, em todas as culturas, encontraremos este inimigo da adoração, que é a má política. Em outras palavras, o que nós vemos aqui é que um dos principais opositores à adoração é a má política. Os shoppings podem abrir 12 horas por dia, ligarem seu ar-condicionado normalmente. As lojas podem receber nossos idosos durante o expediente. As nossas crianças podem voltar às aulas. Mas nossos cultos não podem durar mais de 1 hora. Nossos idosos não podem vir e nossas crianças são convidadas a não comparecer. Você acha mesmo que é só uma questão de prevenção contra o coronavírus? Claro que não. John MacArthur, por exemplo, num país que é considerado evangélico, está passando por dificuldades. Em uma revista, ele responde ao mandato do governo de fechar as portas da igreja, mesmo depois de passar 20 semanas com as portas fechadas em obediência à lei para a preservação da vida. Ele, juntamente com seus presbíteros, se reuniram e deram uma resposta ao mandato do governo. E ele diz: em resposta à recente ordem estadual exibida pelas igrejas da Califórnia, que limitem ou suspendam todas as reuniões indefinidamente, nós, os pastores e anciãos da igreja Graça Community Church, respeitosamente informamos nossos líderes cívicos que excederam sua jurisdição legítima. E disse a declaração: a fidelidade a Cristo nos proíbe a observar as restrições que eles querem impor aos nossos serviços de adoração corporativos. E eles então formulam uma tese e enviam para o governo, dizendo que a ordem do governo está contrariando ordens claras na Escritura. Ele diz o seguinte: quando os oficiais proíbem a reunião do todo como igreja, quando proíbem o canto dos cultos da adoração, eles tentam impor uma restrição que, em princípio, torna impossível para o povo de Deus obedecer aos mandamentos de Efésios, de Colossenses. Quando os oficiais determinam o distanciamento, eles tentam impor uma restrição que, em princípio, torna impossível experimentar a comunhão íntima entre os crentes, que é ordenado em Romanos, capítulo 16, verso 16, 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 12, e 1 Tessalonicenses 5, 26. Em todas as esferas, devemos submeter-nos ao Senhor. E eles finalizam, então, dizendo que depois de 20 semanas fechados, não vão mais fechar. E é possível que agora passe, então, uma perseguição contra a posição desses irmãos. Mas nós precisamos discernir entre o que é certo e o que é fruto da má política no nosso meio. Nós precisamos ter sabedoria em entender que muitas vezes o que está acontecendo nesse ambiente que falsamente muitas vezes é justificado como preservação da saúde, é perseguição a qualquer manifestação religiosa. Precisamos, como diz Jesus aos seus discípulos, sermos sagazes com as serpentes e limpos como as pombas, para enfrentarmos as oposições da nossa época. Deus nos escolheu para adorarmos e o inimigo quer impedir que façamos isso através da má política. Ele usa pessoas que não temem a Ele e Ele usa muitas vezes até pessoas que temem a Ele para embargar, para impedir, para atrapalhar a adoração no povo de Deus. Qualquer governo
que permite a entrada dos idosos no shopping e restringe na igreja, deve pelo menos levar-se em consideração questionar. Qualquer governo que permite a abertura de shopping por 12 horas e restringe o culto a 1 hora pode ser questionado. Qualquer governo que permite a abertura de parques, de bares, de todas as pessoas, mas restringe a entrada de algumas pessoas na igreja, deve ser questionado. Nossa adoração comunitária e com todos os santos é muito mais importante do que qualquer reunião em bar, parque, loja ou shopping. Nossa adoração não pode parar por causa de uma má política, que libera a esfera econômica e restringe a esfera religiosa. Nós precisamos entender que muitas vezes o inimigo está por trás da política. Seja a política feita por pessoas ímpias, seja ela feita por pessoas também ditas religiosas.